obrigada por aceitar, participar, contribuir com a gente. Nós somos um grupo de mulheres que trabalham unidas uma vez no mês, para uma ajudar a outra, gerando sinergias, criando potência nessa rede de mulheres empreendedoras. Nossa rede chama Zerar o Game. E nesse Zerar o Game, o objetivo é exatamente isso: tirar um dia para zerar todas as tarefas que estão em aberto e ter ajuda, né, de outras mulheres que às vezes têm maior conhecimento num tema do que a gente. Então a gente segue assim. Em janeiro a gente fez a primeira reunião desse ano e falamos sobre planejamento. E aí todo mundo pediu muito o chat GPT, a gente buscou aí uma mulher, né, que possa falar sobre esse tema. A gente chegou em você através do YouTube. Gostei muito do seu conteúdo e já te agradeço muito por estar aqui compartilhando e dividindo esse tempo seu, que é precioso, conosco. Gostaria que você se apresentasse e fique à vontade para iniciar aí o seu talk. Tá certo. Obrigada, Aline. Se vocês escutarem os trovões, os raios, é que tá caindo uma tempestade real aqui. Minha internet caiu, mas deu certo e voltou. Achei muito legal a iniciativa de vocês, porque eu me sinto muito solitária realmente nessa jornada de empreender. Então, só o fato de, às vezes, ter alguém para conversar, para trocar uma ideia, faz toda a diferença, né? Eu comecei na pandemia, então eu tava realmente assim, meio que na quarentena real. Então meu processo de empreender, né, que no caso eu já comecei logo de cara no digital, sempre foi uma jornada bem solitária. Então eu achei bem interessante quando você me contou aí sobre o projeto de vocês. Eu tenho uma dúvida que eu queria tirar aqui só rapidinho. Vocês são empreendedoras do digital ou são empreendedoras de negócios presenciais, físicos, ou é um pouquinho de cada? Como que é? A grande maioria é do digital, mas a gente também tem algumas no presencial. Mas a grande maioria está buscando essa parte de tecnologia, da digitalização, do e-commerce, inovação na veia, né? Entendi. Sim, claro. Porque eu quis perguntar isso porque a minha experiência veio muito pro digital, né? Eu até tentei fazer uma transição antes do digital para um negócio físico, presencial, mas foi antes da pandemia, foi outra história, enfim. Obrigada, Aline, pelo convite. E a minha história se resume realmente em eu precisar, por necessidade, me reinventar. E na pandemia eu acabei tendo a ideia de criar algumas fontes de renda alternativa que deram muito certo. E eu quis depois levar isso para um canal do YouTube. Foi quando surgiu o canal Luiz em Home Office, onde eu compartilho dicas, enfim, minha trajetória, meu aprendizado. Hoje em dia eu tenho outras frentes, além do meu conteúdo do canal, tenho meu treinamento, né? Já a gente vai desenvolvendo outras habilidades ali, né? Fui me descobrindo e desenvolvendo. Comecei do zero, muito crua, e tive que correr atrás assim, de adquirir muito conhecimento e aprendizado. E nesse processo eu consegui entender, hoje eu entendo assim, eu enxergo o potencial em empreender no digital, em estar na internet, em estar ligado a essas novas tendências, a essas novas novidades, essas novas tecnologias, como é o caso do ChatGPT. Assim que eu fiquei sabendo do ChatGPT, eu confesso que eu não dei assim, muita importância. Eu achei que ia ser uma modinha que ia vir e ia passar. Só que depois, assim, começou a ter muito burburinho. Eu fiquei sabendo que o Google está desenvolvendo uma tecnologia muito parecida com o ChatGPT, que é o Bard, já tem até nome, né? Eles só adiaram um pouquinho o lançamento por alguns motivos técnicos lá deles, algumas notícias não muito positivas, e eles decidiram adiar o lançamento da inteligência artificial deles, enquanto o ChatGPT estourou demais nas redes, né? Então, quem já trabalha meio que no meio digital, eu acho que é impossível nunca ter ouvido falar sobre o ChatGPT. Essa empresa tem o dedinho do Elon Musk, mas tem gente que fala na internet que o ChatGPT é do Elon Musk, mas na verdade ele era sócio. Aí teve um problema ali na sociedade e ele acabou saindo, mas de início esse é um projeto encabeçado pelo Elon Musk também. E sempre quando a gente fala em automação, inteligência artificial, isso desperta assim, muitos questionamentos, né? Porque, querendo ou não, para quem está nessa área digital, a gente fica meio que pensando, poxa, mas
será que esse tipo de tecnologia vai substituir o ser humano? Tem gente que já questiona, né? Será que essa tecnologia é capaz de roubar empregos? E ainda assim, eu, por exemplo, tenho uma irmã que ela é jovem e ela está nessa fase de escolher faculdade, sabe? Então ela sempre me pergunta, me troca ideias, me pede dicas sobre faculdade e tudo mais. Só um segundinho. E isso realmente para uma cabeça jovem, né? Vocês imaginem. Alguém que vai escolher uma faculdade hoje, em 2023, para uma determinada profissão. Pode ser que daqui a alguns anos, daqui 5, daqui 10 anos, essa profissão nem exista mais. Porque eu me formei já tem uns 10, 11 anos, e tem muitas profissões de 10 anos atrás, quando eu me formei, que hoje em dia já nem existem mais, né? Então, imagina alguém que precisa escolher uma profissão a longo prazo, né? A bagunça que faz ali na cabeça. E eu, sinceramente, quando é nesse assunto de inteligência artificial, inovação tecnológica, eu confesso que eu tenho uma visão assim, um pouco diferente. Para começar, eu não tenho esse receio de que a IA vai vir para roubar o nosso lugar. Eu acho que ela vem no sentido realmente de agregar. E eu gosto de pesquisar sobre isso, né? E eu achei muito interessante um podcast que o Hermes Ribeiro, ele participou. E vocês, se quiserem anotar para depois assistir esse podcast, ele é muito interessante porque ele vai na veia, assim, e ele compartilha a opinião dele, que é uma opinião que eu compartilho também, que eu concordo primeiro. Que eu concordo bastante com ele, né? E o primeiro ponto é que está nas nossas mãos fazer o bom uso dessa tecnologia. Então, por exemplo, ele deu um exemplo muito bom, assim, que eu não tinha parado ainda para pensar. Ele disse assim, imagina um médico que ele vai precisar checar um laudo de uma tomografia. Imagina ele conseguindo comparar esse laudo de tomografia com 1 milhão de outros laudos ali em 1 minuto, né? Com a ajuda da inteligência artificial. Então, esse médico, ele vai ter muito mais tempo para se preocupar com outras coisas ali com aquele paciente. Ele vai conseguir dar mais atenção para esse paciente. Ele vai conseguir usar esse tempo a favor dele mesmo, até para humanizar esse atendimento com o paciente dele. Então, esse ponto eu achei muito interessante. Outro exemplo também, os carros autônomos, né? Que o Elon Musk, que querendo ou não tem o dedinho dele nessa inteligência artificial, encabeça bastante. Ai, gente, eu tomar uma aguinha. Eu falei o dia inteiro hoje. Fica tranquila, mundo real aqui, Fran. Então, gostando muito do seu conteúdo. Eu gravei acho que uns 5 vídeos do meu treinamento hoje, eu já tô com a voz nessas horas meio cambaleando, né? Então, esse exemplo do carro autônomo, né? Você vai chegar, vai sentar ali no carro e a inteligência artificial vai te levar, no caso ali que tem no sistema, do ponto A para o ponto B, talvez até com mais segurança, porque máquina não vai olhar o celular enquanto dirige, não vai se distrair. E enquanto você vai para o seu trajeto, você pode estar lendo um livro, você pode estar brincando com o seu filho, você pode estar namorando ali com o seu esposo, com a sua esposa, enfim. Então, cabe a nós utilizarmos essa tecnologia ao nosso favor. Então, trazendo toda essa temática para quem trabalha no digital, a gente consegue, por exemplo, muito mais agilidade, que nem nesse vídeo que eu postei lá no meu canal do YouTube, que é Vivo. Ali eu dou um exemplo bem básico, bem simples, de como criar inúmeros posts para o Instagram utilizando o ChatGPT. Então, assim, nesse sentido de ganho de agilidade, de ganho de autonomia, de ganho de tempo de qualidade de vida, isso só cabe a nós pegar essa ferramenta para usar ela ao nosso favor. Outro ponto também bem importante e relevante é que a gente precisa se adaptar. Então, imagina o ChatGPT chegando com tudo, a inteligência artificial chegando com tudo, e a gente que trabalha no digital estagnando, dizendo, ah não quero.
eu não vou mexer com isso, eu não vou utilizar. E daí, com esse tipo de atitude, com esse tipo de posicionamento de não querer conhecer o novo, de ter medo do novo, a gente acaba perdendo chance de conseguir melhorar o nosso negócio. A gente precisa evoluir junto com essas novas tendências. E eu digo uma coisa para vocês, né, que hoje já estudando o ChatGPT, essa questão aí da inteligência artificial como tendência, é algo irreversível. Não tem, assim, chegou no ponto onde a tendência, que nem o Google lançando a própria ferramenta, outras empresas vão lançar também, provavelmente, para concorrer diretamente com o ChatGPT. Então a gente chega num ponto de que a tecnologia ela se torna irreversível, não tem como retroceder. A gente sempre vai evoluir. E nós que temos o nosso próprio negócio, se a gente quiser se manter no jogo, se manter online, a gente precisa se adaptar para fazer o uso desse tipo de ferramenta da melhor forma e sempre utilizando ela ao nosso favor. Vou tomar mais uma aguinha aqui. Eu, por exemplo, depois que eu criei o meu login ali no ChatGPT, eu que estou nessa função de sempre estar criando conteúdo, roteiro para vídeo, ideias para vídeo, ideias para post. Eu acho que não teve um dia assim que eu não utilizei ali o ChatGPT realmente para essa questão de insights, de ideias, porque diferente do Google, por exemplo, que te traz ali apenas um resultado, o ChatGPT ele te fala o que você quiser, ele te traz ali várias possibilidades. Desde dicas para... Esses dias eu recebi um comentário muito interessante lá no meu canal, acho que foi no vídeo do ChatGPT mesmo. O inscrito disse que ele precisa escrever muitos e-mails ali no dia a dia dele. E ele falou que ele está usando muito o ChatGPT, porque o ChatGPT está ajudando ele a cada dia estruturar um pouco melhor os e-mails que ele precisa disparar lá, que ele precisa. Então é justamente isso, a gente conseguir enxergar na tecnologia, nas novas tendências, enxergar sempre um aliado e não um, como chama? Um adversário, né? Então a gente sempre ter essa noção, principalmente trabalhando no digital, porque eu sempre brinco que estar no mercado digital, as coisas acontecem na velocidade da luz. Então, por exemplo, tendências ou até mesmo assuntos que estão em alta hoje, daqui a uma semana já não estão mais. E cabe a gente saber surfar sempre a onda certa. No canal do YouTube, por exemplo, não sei se alguém aqui trabalha com YouTube, provavelmente Instagram, né? Pauta quente é assim uma das melhores dicas que eu gosto de dar, aproveitar uma pauta quente para você conseguir atrair visualizações de gente que ainda não te segue, de gente que ainda não te acompanha, porque a gente está aproveitando a onda ali, né? As trends do momento. E para a gente conseguir saber, né, para a gente conseguir conhecer essas trends, esses temas no momento, a gente precisa estar online, a gente precisa estar no digital. Acho que não é segredo mais para ninguém. Que para você conseguir otimizar o teu negócio, escalar vendas, chegar a atingir mais clientes, a gente precisa estar online, né? Seja aí no perfil do Instagram, numa e-commerce, numa lojinha, no perfil do Facebook, em alguma comunidade. É importante para conseguir escalar mais, atingir um público maior. Eu queria só também perguntar assim rapidinho para as meninas que estão aí, se vocês têm foco em alguma rede social específica. Se vocês trabalham mais no Instagram, já chegaram a migrar assim, mais para uma rede social mais forte, porque de repente eu consigo contribuir com a minha experiência nas redes sociais em mais algum ponto, mais alguma coisa que vocês achem interessante. Posso fazer uma pergunta? Oi, eu sou a Gabriela Claro. Giordano. Assim, Oi. eu uso muito Instagram, mas eu percebo que tem muito... É mais um preconceito meu do que o meu usuário final. É usar o TikTok e eu não consigo entrar no TikTok para fazer essas promoções. Eu estou percebendo que estou perdendo muito mercado. Então, eu não estou no TikTok. Eu não uso o TikTok também. Porque assim, que nem no meu caso, né?
que eu imagino que seja o caso de vocês também, eu sou multitarefas. Eu estou no YouTube e eu foco, minha plataforma principal é o YouTube. Mas eu sei da importância do Instagram. Então, o máximo que eu consigo fazer é YouTube com excelência, assim. Eu sigo uma agenda lista e o Instagram eu alimento conforme eu consigo. Essas são as redes sociais que eu tô e que eu consigo me dedicar. Porque hoje em dia tem 1 milhão de redes sociais, tem TikTok, tem isso, tem aquilo. Só que o que adianta você estar em todas e você não conseguir manter nenhuma com dedicação? Porque o algoritmo das redes sociais normalmente é assim, quanto mais você produz, mais ele entrega e aquilo vira uma bola de neve, né? Vira um círculo. Antes eu tinha bastante dificuldade, assim, bem no começo, para ter ideias do que postar. Hoje em dia, você pode postar, por exemplo, o Reels, e você pode pegar esse mesmo arquivo desse Reels e repostar ele, a mesma coisa do TikTok, ou vice-versa. Criar esse Reels, esse conteúdo, é que o TikTok é só vídeo, né? Então você cria esse vídeo no TikTok e replica ele pro teu Instagram. Essa é uma estratégia que muita gente utiliza. Eu até tentei no começo, mas para mim é um pouco inviável, porque, como eu disse, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo sozinha. E quando eu tô meio perdida, assim, querendo até dicas de criar posts assim mesmo, no Instagram, essas coisas assim, o ChatGPT vem me ajudando bastante. Então não é papo só para querer enaltecer a ferramenta, mas é que eu tô realmente usando ela no meu dia a dia. É que nem eu falei para vocês, acho que desde que eu comecei a usar, não teve um dia que eu não acessei ela pelo menos uma vez para ter algum insight, alguma ideia de alguma coisa, sabe? Incrível, Fran. Eu acho que aqui a grande maioria usa Instagram, mas a gente percebe uma grande tendência, não só do TikTok, que aí entra num caminho, uma linha muito tênue, né, do que é profissional e o que não é, mas a gente vê também um movimento muito grande no YouTube mesmo, tá? Tomando uma proporção muito grande, até porque muitos dos conteúdos do YouTube a gente consegue replicar como vídeo, recorte de Reels no Instagram. E além disso, o YouTube ele passa a ser, ele é uma ferramenta de busca de conteúdo em vídeos, né? Então tem muita gente que prefere ir para o YouTube do que ir para Google. Então a sua capacidade de receber clientes novos, ela é muito maior se você foca nesse canal do YouTube, que é o caso do que você está fazendo, né? Que é super interessante. Pode eu falar. queria perguntar para você, como que o ChatGPT te auxilia nesses conteúdos do YouTube hoje? É que o ChatGPT, ele é um algoritmo que você vai perguntar as coisas e ele vai te responder. É uma ferramenta que eles chamam conversacional mesmo, ela conversa. Se você acessar o ChatGPT e falar que você está triste, ele vai te responder alguma coisa. Tipo, é muito doido, assim, é bem surreal. E normalmente eu uso o ChatGPT quando eu preciso criar ideias. Por exemplo, eu quero fazer um carrossel para o meu Instagram, de um nicho específico. Não sei se é o caso de vocês, mas eu trabalho com confeitaria. E eu quero trazer 5 dicas, sei lá, que envolvem a confeitaria, receitas, alguma coisa. Você digita no ChatGPT, segundos, ele vai te relacionar ali várias dicas. E você não precisa só fazer um copy e cola, porque isso eu não acho legal. Ele vai trazer ali a relação de dicas. Você pode pegar a primeira dica e trabalhar em cima dessa dica com o teu conhecimento. Então vamos supor que você é uma psicóloga, sei lá, e você quer falar sobre um assunto específico. Ele vai te dar o tópico, certo? Mas aí você desenvolve em cima desse tópico. Que nem esse exemplo que eu dei para escrever e-mails, né? Achei bem legal que o meu inscrito, ele comentou. Tem pessoas que trabalham fazendo cobrança. Tem pessoas que precisam cobrar fornecedor, que precisam cobrar um cliente, sei lá, qualquer coisa. E você não sabe como fazer esse e-mail de um jeito formal, de um jeito mais profissional, né? Às vezes, enfim. Se você pedir para o ChatGPT, ele vai te dar ali a dica, porque depois você pode alterar as informações e deixar do seu jeito. Mas ele sempre te dá um ponto de partida, não significa que você vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas para quem está precisando de dicas, ele é muito legal, e é nesse sentido que eu uso ele. Muito bacana. Às vezes eu quero... Muito bacana. Eu vejo no seu conteúdo, até um conteúdo que eu consumi seu do YouTube, que fala assim,
como ganhar dinheiro com o chat GPT. Isso. Né? E aí eu queria que você entrasse um pouquinho nesse tema também. A gente está caminhando aí já para 22 minutos de fala. Nesse final de 8 minutos, se você pudesse entrar e passar um pouquinho nisso também, eu acho que é de interesse de todo mundo aqui chegar em algum momento da vida cheio de dinheiro, né? Sim, exatamente. É que as propostas do canal, elas envolvem renda extra. E eu sempre, quando tem alguma coisa nova que pode auxiliar nesse processo, eu sempre estou levando ali para o canal. O ChatGPT, por ser uma ferramenta que nos proporciona essa questão mais a fundo da inteligência artificial, dessa construção de textos, eu acho ela muito interessante para quem já trabalha ou está buscando trabalhar com algo relacionado, por exemplo, à criação de conteúdo, a venda como afiliado. Hoje em dia eu tenho um público muito grande que trabalha como afiliado nas redes sociais, né? E essa coisa de afiliado, em algum momento, se alguém já estudou, tem algo que se chama copyright, né? Que são aqueles textos persuasivos. Isso para alguém que é iniciante, está querendo começar a trabalhar no digital, pode ser difícil, pode ser desafiador, tem muita coisa para você aprender no início. O ChatGPT, ele pode te dar o caminho de uma maneira assim incrível. Se você digitar, se você se afilia, por exemplo, hoje a um produto de emagrecimento, por exemplo, ou até mesmo um produto de renda extra, e você não sabe como criar uma sequência de stories para o teu Instagram para atrair leads para esse teu produto, você pode pôr lá no ChatGPT, me diga motivos para uma pessoa comprar um produto de emagrecimento ou um produto de renda extra. Ele lista lá para você esses motivos. E você pode utilizar isso para construir a tua copy para o teu cliente. O ChatGPT em si só, não é que ele vai te trazer dinheiro, vai te trazer renda extra, mas ele é muito interessante, muito legal para você utilizar como estratégia usada como ferramenta para essas outras questões que eu comentei. Até hoje mesmo eu contratei lá no site 99 Freelas, não sei se vocês conhecem, eu precisei contratar um trabalho de um freelancer. Eu estou aqui com o meu treinamento e eu precisei de um trabalho aqui que eu não ia ter tempo de fazer. E o 99 Freelas é uma plataforma onde as pessoas se cadastram para oferecer trabalho freelancer, desde edição, desde criação de texto, o que vocês imaginarem, assim, tradução, transcrição, acompanhamento de rede social, social media, assim, é uma plataforma que eu já precisei contratar freelancers de várias áreas assim, diferentes, e eu sempre gostei muito. Já contratei para criação de site, esse pessoal que trabalha com tecnologia é muito legal. E sempre com um valor bem acessível, um valor acessível, um serviço de qualidade, até porque a plataforma é extremamente de confiança. E se a pessoa, enquanto você não concordar com o serviço que ela prestou, ela não recebe. Então tem toda a intermediação da plataforma. E lá na 99 Freelas, quando você acessa, tem muita gente tem tanto pessoas precisando de serviço que pode postar lá, tanto pessoas oferecendo os serviços dela. Então, nessa de pedir serviço, poxa, eu estou precisando de alguém para escrever uma redação, eu estou precisando de alguém para escrever um texto com copyright, porque eu estou por algum motivo, ou porque eu sou afiliado, ou porque eu criei um produto. Então, tudo isso são vários caminhos que o ChatGPT ele consegue te ajudar. Então, mesmo que você esteja começando hoje como redator, por exemplo, ou nessa área de copywriting, que, gente, é real. Isso é algo que realmente está acontecendo e as pessoas precisam. E eu posso dizer isso porque eu trabalho com isso, meu marido trabalha com isso, e a gente sempre está precisando contratar freelancers e a gente recorre a essas plataformas. Tem outra plataforma que é parecida com o 99 Freelas, só que essa se chama 20 pila, porque a proposta do site é você conseguir vender de uma maneira com um valor mais acessível a partir de R$20. Por isso que a plataforma se chama 20 pila. E lá também demanda e oferta. Então tem pessoas oferecendo seus produtos, seus serviços, aliás, né? Porque daí é mais só em serviço. Da mesma forma que tem pessoas precisando. Então se eu estou começando agora e quero criar portfólio com copyright, eu posso
cruzar uma estratégia de usar um site como o 20 Pila, que é um site ali realmente para quem está começando, que o valor é mais acessível, e utilizar os recursos, aprender com o ChatGPT e ir me aperfeiçoando. O ChatGPT ele entraria aqui como ponto de partida, né? Não significa que você vai ficar só a vida toda utilizando o ChatGPT como ferramenta, mas ele pode, nesse início, te direcionar e te dar recurso para você ir sempre um passo à frente, para você sempre ir evoluindo nessa jornada. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim. A Brenda tem uma pergunta para você. Pode Você mandar. considera o ChatGPT, depois que você conheceu ele, essencial para o seu trabalho no dia a dia? Se você vem consultando ele assim, meio que 3 vezes na semana, sempre que você vai fazer conteúdo, você acha hoje uma ferramenta muito essencial, assim como a gente utiliza bastante o Canva, por exemplo? E se existe a possibilidade de você só entrar e fazer uma demonstração? E eu nunca entrei, nunca me cadastrei. Acho que são 3, né? E eu sei que antes era gratuito, não sei se está disponível ainda. Não sei se a gente consegue se cadastrar. E... 3 em 1. Vou responder. Eu já Sobre- posso emendar uma que eu acho que tem a ver? Tudo bem, sobre Shelly. Ela vai esquecer as minhas. Não, mas tá junto. Você acha que Pode a ser. gente tá usando isso no dia a dia? Você acha que ele vai ser pago daqui a pouco? Do tipo, a gente vai virar refém dele e daqui a pouco vai ter que começar a pagar? Ele já é. Então, a primeira, eu esqueci o nome da. Brenda. da primeira vez. A Brenda? Não, eu, Gabi. Não, a outra que perguntou agora há pouco. Perdão. Brenda. Isso. Ela comentou ali primeiro seria uma ferramenta essencial no meu dia a dia. Como eu já estou nesse job de trabalhar no mercado digital há um tempo, eu consigo me virar sem o ChatGPT. Só que ele está cumprindo a proposta que ele veio, que é a agilidade. Entendeu? Então, em vez de eu consigo achar temas para os vídeos do meu canal sem usar o ChatGPT. Só que se eu entrar no ChatGPT, com 5 minutos eu vou ter 10 dicas de título de vídeo para fazer no meu canal. O que eu demoraria 1 hora para fazer, com o ChatGPT eu consigo fazer em 10 minutos, 5 minutos. Tá? Sobre o ChatGPT ser pago, já existe a versão paga do ChatGPT. Só que o que aconteceu com o ChatGPT, e que eu acho que vai permanecer, na minha opinião, acho que vai permanecer assim, é que vai ser estilo Canva. Existe a versão gratuita, porém com menos recursos, e quem realmente precisa da função mais completa vai lá e faz a assinatura da versão paga, igual se vai no Canva. Então já está falando isso no ChatGPT. Começou nos Estados Unidos, mas já está no Brasil, tem que entrar numa lista de espera para conseguir ser liberado a versão paga. E aí daí eles estão chamando, já tem gente aqui do Brasil que tem canal, inclusive, dizendo que já está usando a versão paga do ChatGPT. E qual seria o valor, você sabe dizer? Se eu não me engano, era $20 a assinatura de $20. Mensal? Mensal. Maravilha, Fran. Estamos chegando ao final, passou muito rápido. A gente amou a sua participação. Obrigada. A gente vai passar para uma segunda etapa agora. As meninas Mercedes e Nathalie vão trazer um pouco de prática. Mas antes, Repete, por favor, aquele podcast que você falou o nome. Já anotei, eu anotei. Anotado. Eu anotei. Ernest Ribeiro, o nome dele. Foi um podcast que ele foi lá no canal Os Sócios. bacana. Obrigada. Gente, Muito obrigada, Fran. A gente vai fazer